Bem-vindos ao canal. Coloque seus fones e mergulhe no medo. E inscreva-se no canal para não passar por situações sobrenaturais. Relato 1. Boa noite, meu nome é José e tenho 23 anos. Recentemente, minha família e eu decidimos nos mudar para uma casa nova em busca de um recomeço. Era uma bela e antiga casa, situada no fim de uma rua tranquila. A primeira vez que a vimos, nos encantamos com sua arquitetura clássica e seu vasto jardim. Durante os primeiros dias na casa nova, tudo parecia perfeito. Nossa família estava empolgada com a mudança, e eu mal podia esperar para explorar cada canto daquela propriedade. Porém, à medida que o tempo passava, algo começou a mudar. Pequenos eventos estranhos começaram a ocorrer. O som de passos ecoava pelos corredores vazios, janelas se abriam inexplicavelmente e objetos desapareciam sem deixar rastro. Inicialmente, pensamos que era apenas a adaptação à nova casa, mas esses acontecimentos se intensificaram rapidamente. Certa noite, enquanto minha família jantava na sala de jantar, uma forte rajada de vento passou pelo cômodo e apagou as velas que iluminavam a mesa. O ar ficou gelado e sentimos um arrepio percorrer nossas espinhas. Foi então que ouvimos uma voz suave e trêmula ecoar pelo ambiente. "Me ajudem", sussurrou a voz. Ficamos paralisados, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Foi quando minha mãe, corajosa e curiosa, decidiu investigar a origem daquele chamado por ajuda. Guiados pela voz, adentramos o sótão da casa, um lugar que ainda não havíamos explorado. No sótão, encontramos um velho álbum de fotografias empoeirado. Ao abrir suas páginas desgastadas, descobrimos a história da antiga moradora da casa, uma senhora chamada Helena, que havia falecido há muitos anos. Parece que ela estava presa na casa e buscava nossa ajuda para seguir em paz. Determinados a ajudar Helena, começamos a investigar mais sobre sua vida e sua conexão com a casa. Descobrimos que ela era uma mulher solitária e amargurada, cuja morte parecia envolta em mistério. Vizinhas comentaram que ela costumava ser uma pessoa reclusa e que poucas pessoas a visitavam. À medida que nos aprofundávamos na pesquisa, acontecimentos paranormais se intensificaram. Sombras pareciam dançar pelas paredes. Móveis se moviam sozinhos e os sussurros de Helena se tornaram mais frequentes. Não sabíamos mais o que fazer ou como ajudá-la. Foi então que, após várias semanas de investigação, descobrimos um antigo diário de Helena escondido no sótão. Nele, havia uma revelação chocante. Helena fora vítima de uma trama cruel que culminou em seu trágico fim. Os responsáveis por sua morte jamais foram identificados, e seu espírito permanecia vinculado à casa, buscando justiça. Decidimos então reunir todas as evidências que encontramos e entrar em contato com um grupo de especialistas em fenômenos paranormais. Eles concordaram em visitar nossa casa e ajudar a libertar o espírito de Helena. No dia marcado, os especialistas realizaram rituais e invocações para atrair o espírito de Helena. Durante o processo, sentimos uma forte energia no ar, seguida de um silêncio absoluto. Em seguida, Helena se manifestou diante de nós, um espírito ainda angustiado, mas grato pela nossa ajuda. Após muita conversa e orientação dos especialistas, Helena finalmente encontrou sua paz e seguiu para o além. A casa, agora livre do mal que a assolava, foi vendida para uma nova família. Nunca mais tivemos notícia de fenômenos paranormais naquela propriedade. Essa experiência nos marcou profundamente. Aprendemos que o passado pode deixar marcas, mas também é possível encontrar solução para as adversidades que enfrentamos. A história de José e sua família serve como um lembrete de que, por mais assustadores que sejam os mistérios que encontramos, sempre existe um caminho para a resolução. Relato 2. Boa noite, meu nome é Gilberto e tenho 23 anos. Sou motorista de aplicativo e gosto de pensar que tenho uma rotina tranquila durante o dia. Acordo cedo, preparo um café, confiro meu carro e ligo o aplicativo.
As manhãs são movimentadas, com pessoas indo para o trabalho, escola ou compromissos diversos. A tarde é um pouco mais calma, com um fluxo de passageiros mais fraco. Porém, tudo isso muda quando a noite cai. É nesse momento que as histórias sinistras começam a se desenrolar. Gilberto costumava dizer que a noite é quando as almas obscuras se revelam. Em uma noite especialmente sombria, o movimento de pessoas estava fraco e Gilberto começava a ficar impaciente. Ele tinha um pressentimento desagradável, mas decidiu continuar trabalhando, na esperança de que uma corrida aparecesse para ocupar o seu tempo. E assim aconteceu. Seu telefone tocou, sinalizando uma nova solicitação. Ao olhar para a tela, Gilberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A solicitação vinha de um lugar estranho, um endereço completamente desconhecido para ele. No entanto, seu instinto de motorista de aplicativo o levou a aceitar a corrida, mesmo que sua intuição o alertasse para o perigo. Chegando ao local indicado, Gilberto estacionou seu carro próximo a um antigo cemitério. A sensação de estar em um lugar macabro e deserto fez com que sua pele se arrepiasse novamente. Ele esperou por alguns minutos, até que uma figura feminina se aproximou lentamente. A mulher tinha uma aparência insólita, com olhos profundos e um sorriso enigmático. Ela entrou no carro sem falar uma palavra e apenas indicou o destino de sua viagem. Gilberto, intrigado e com uma pitada de medo, decidiu seguir em frente, mantendo um silêncio incômodo entre eles. O caminho parecia interminável. As ruas estavam escuras, mal iluminadas pelos postes quebrados e cobertos por sombras misteriosas. Gilberto sentia calafrios percorrendo seu corpo enquanto dirigia com uma crescente sensação de desconforto. A mulher permanecia em silêncio absoluto. Seu olhar perdido fitava o horizonte, como se estivesse em um estado de transe. A atmosfera no interior do carro se tornava cada vez mais opressiva, enchendo o motorista de um temor crescente. Finalmente, eles chegaram ao destino. Era um cemitério abandonado, tomado pelo musgo e pela decadência. Gilberto estacionou seu carro enquanto observava a mulher indicar um túmulo específico. Confuso, ele se distraiu por alguns segundos, mas quando voltou sua atenção à passageira, ela simplesmente desapareceu do carro. O pânico tomou conta de Gilberto enquanto ele olhava ao redor, procurando alguma explicação para o desaparecimento repentino da mulher. Mas então, seus olhos se fixaram no túmulo que ela havia indicado. Com o coração acelerado, Gilberto saiu do carro e correu em direção ao túmulo. Ele esperava encontrar alguma pista, alguma explicação para o que acabará de presenciar. Mas quando chegou perto, percebeu que havia algo sinistro acontecendo. O túmulo estava vazio, como se nunca tivesse sido ocupado. Nesse momento, Gilberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma sensação de ser observado o envolvia, enquanto as sombras se agitavam ao seu redor. Ele se virou lentamente. Para sua surpresa, viu a mulher parada próximo ao portão do cemitério, olhando para ele com um sorriso malicioso. Sem pensar duas vezes, Gilberto correu em direção ao carro, pensando em escapar daquela situação aterrorizante. Mas, para sua surpresa, quando abriu a porta, a mulher apareceu do outro lado do veículo, impedindo sua fuga. O desespero tomou conta de Gilberto enquanto a mulher avançava em sua direção. Ele tentava abrir a porta do carro, mas parecia estar trancada. Era como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia escapar. Com um último esforço, Gilberto conseguiu sair do veículo e começou a correr pela escuridão da noite. Mas a mulher o perseguia sem piedade, sempre a poucos passos atrás dele. As ruas vazias pareciam se estender infinitamente, enquanto o medo consumia suas forças. Num último ato de desespero, Gilberto encontrou refúgio em uma igreja abandonada. Lá, ele se escondeu atrás dos bancos, rezando para que a mulher fosse embora. O silêncio tomou conta do ambiente, e por um momento, ele sentiu-se aliviado. Então, um barulho ecoou pelo ar.
A porta da igreja se abriu lentamente, revelando a figura da mulher parada no umbral. Seus olhos brilhantes fixaram-se em Gilberto enquanto ela sussurrava palavras ininteligíveis. O coração de Gilberto disparou novamente, seu corpo tremendo de medo. Ele sabia que não poderia mais escapar daquela mulher misteriosa. Com a respiração entrecortada, ele decidiu confrontá-la, enfrentar seus medos de frente. Levantando-se dos bancos, Gilberto encarou a mulher com determinação. Seus sentimentos oscilavam entre o medo e a raiva, pois ele não entendia por que estava sendo perseguido e por que aquela mulher o escolhera como seu alvo. Ele exigia respostas. "Quem é você?", perguntou Gilberto, sua voz mostrando um leve tremor, mas carregada de coragem. "Por que está me perseguindo? O que quer de mim?" A mulher sorriu maliciosamente, seu olhar penetrante causando arrepios na espinha de Gilberto. Ela começou a se aproximar lentamente, seus passos ecoando pelo ambiente silencioso da igreja abandonada. Era como se a escuridão a envolvesse, tornando-a ainda mais ameaçadora. "Você não tem ideia do que está acontecendo, não é mesmo, Gilberto?", disse ela, sua voz ecoando na mente de Gilberto como um sussurro sombrio. "Eu sou aquela que busca vingança. Você está envolvido em algo que não pode compreender." As palavras da mulher deixaram Gilberto ainda mais confuso e apreensivo. Ele tentou recuar, mas percebeu que estava encurralado, preso naquela igreja sombria com ela. "Mas eu não fiz nada", exclamou ele desesperadamente. "Por favor, me deixe em paz." A mulher se aproximou ainda mais, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Ela estendeu a mão em direção a Gilberto, uma energia sombria emanando dela. "No final, Gilberto, todos pagam por seus pecados", sussurrou ela, com uma voz mista de ameaça e prazer. Sua hora chegou. Antes que Gilberto pudesse reagir, ele sentiu um desmaio se apoderando dele. Sua visão começou a embaçar, e ele sentiu seu corpo sendo arrastado para uma escuridão profunda. Quando acordou, Gilberto estava deitado em sua cama, coberto de suor e respirando ofegante. Ele percebeu que tudo tinha sido um terrível pesadelo, uma manifestação de seus medos e ansiedades mais profundos. Enquanto se recompunha, Gilberto percebeu uma folha de papel na mesinha de cabeceira. Tremendo, ele a pegou e começou a ler. Era uma carta anônima que o alertava sobre um segredo sinistro que ele havia desenterrado recentemente. A carta o aconselhava a ter cuidado e a não se envolver mais naquilo que não compreendia. Gilberto se perguntou se a mulher misteriosa e o pesadelo eram apenas fruto de sua imaginação ou se havia algo mais sombrio acontecendo ao seu redor. Determinado a descobrir. De terminar essa história, Gilberto decidiu investigar o segredo sinistro mencionado na carta anônima. Ele não conseguia mais ignorar os eventos sobrenaturais que o atormentavam, e sentia que precisava entender o que estava acontecendo. Movido por curiosidade e uma mistura de medo e coragem, Gilberto começou a seguir as pistas que o levariam ao centro da trama obscura que o envolvia. Ele mergulhou em uma busca incansável por respostas, vasculhando arquivos antigos, conversando com pessoas estranhas e explorando lugares sombrios. A cada descoberta, Gilberto estava mais convencido de que algo sobrenatural estava acontecendo. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, revelando uma conspiração envolvendo poderes ocultos e uma antiga maldição que assombrava a cidade há séculos. Enquanto Gilberto mergulhava cada vez mais fundo nesse mundo sombrio, ele percebeu que não estava sozinho em sua busca. Outras pessoas também haviam sido afetadas pela mulher misteriosa e pelos eventos sobrenaturais, e juntos decidiram unir forças para desvendar a verdade. Eles formaram uma equipe improvável, com habilidades únicas que complementavam umas às outras. Juntos, eles enfrentaram ameaças sobrenaturais, superaram provações perigosas e buscaram respostas que poderiam libertá-los desse pesadelo. Conforme se aproximavam da verdade, a mulher misteriosa reapareceu, buscando impedir que eles revelassem os segredos que ela guardava.
Ela tentou usar todos os meios possíveis para detê-los, lançando feitiços e criaturas malignas para deter seu progresso. No entanto, Gilberto e sua equipe não se renderam. Com coragem e determinação, eles lutaram contra as forças sombrias, enfrentaram seus próprios medos e provaram que a luz sempre prevalece sobre as trevas. No ápice da batalha final, Gilberto descobriu a verdade chocante por trás da mulher misteriosa. Ela era, na verdade, uma entidade sobrenatural que buscava vingança pelos erros cometidos no passado. O segredo sinistro era uma consequência sombria de ações passadas, e Gilberto percebeu que tinha um papel importante em desfazer essa maldição. Com o conhecimento recém-descoberto, Gilberto enfrentou a mulher misteriosa e, com compaixão e perdão, desfez o ciclo vicioso de vingança que aprendia aquela existência sombria. No momento em que a maldição foi quebrada, a mulher misteriosa desapareceu, dissipando-se no ar. Ao final da jornada, Gilberto e sua equipe conseguiram desvendar a verdade sombria e trazer luz para os segredos ocultos da cidade. Eles se tornaram heróis improváveis, lutando contra forças sobrenaturais e enfrentando seus próprios medos para trazer paz àqueles que foram afetados pela maldição. Relato 3. Boa noite, meu nome é Jéssica e este é meu relato. Permita-me compartilhar com você uma história arrepiante que assombrou a minha família durante anos. É uma história verdadeira, repleta de suspense e medo, que deixou marcas indeléveis em minha mente. Permita-me começar descrevendo como era minha rotina antes de todas essas situações inexplicáveis acontecerem. Eu era uma jovem normal, vivendo uma vida tranquila com minha família em uma encantadora casa de campo. Existia uma sensação de paz e harmonia que nos preenchia todos os dias. Minha bisavó, Dona Margot, era uma mulher que imediatamente chamava a atenção de todos. Ela possuía um olhar penetrante e misterioso, como se guardasse segredos sombrios em sua alma. Desde que me lembro, Dona Margot nunca foi uma presença reconfortante. Ela sempre parecia distante e carregada de melancolia. À medida que os anos passavam, o comportamento de Dona Margot se tornou ainda mais perturbador. Coisas estranhas começaram a acontecer em nossa casa. Objetos pegavam fogo misteriosamente, sem qualquer explicação lógica. Era como se algo sinistro estivesse à espreita dentro das paredes. Outras vezes, eu testemunhava móveis sendo derrubados e ouvia batidas altas vindas de lugares vazios. Ainda que não houvesse ninguém ao redor, uma presença sinistra parecia pairar no ar. Era como se Dona Margot estivesse nos atormentando, mesmo depois de sua morte. O medo e a apreensão se tornaram constantes em nossas vidas. As noites se encheram de sustos e pesadelos, e cada sombra projetada nas sombras adquiriu um tom ameaçador. Minha família estava envolvida em um jogo perverso com algo além do nosso entendimento. Em uma noite particularmente assustadora, decidi descobrir a verdade por trás dos eventos perturbadores. Pesquisei sobre a história de Dona Margot e descobri segredos sombrios que nunca foram revelados. Ela havia sido uma mulher atormentada por demônios internos, carregando consigo uma energia negativa que se recusava a partir. Foi então que percebi que a presença de Dona Margot não era algo passageiro. Ela estava amarrada àquele lugar, com uma sede insaciável de vingança. Aquela casa, outrora cheia de paz, havia se tornado seu playground pessoal de horror. Decidida a acabar com o tormento, busquei a ajuda de especialistas em fenômenos sobrenaturais. Juntos, realizamos rituais de purificação e exorcismo para libertar a alma de Dona Margot. Por dias e noites, lutamos contra forças invisíveis, lutando pela paz que tanto ansiávamos. Após inúmeras tentativas, finalmente conseguimos libertar Dona Margot de seu tormento e encaminhá-la para o descanso eterno. A atmosfera sombria que abraçava nossa casa começou a se dissipar lentamente, substituída por uma sensação de alívio e paz duradoura. Desde então, nossa família pode finalmente respirar com tranquilidade. A bisavó assustadora que uma vez aterrorizou nossas vidas já não nos atormenta mais. Porém, os eventos que vivenciamos permanecem uma parte obscura de nossa história, um lembrete mortal de que o mal pode caminhar entre nós. E assim, meu relato chega ao fim.
Espero que você tenha sentido a intensidade do medo e o suspense que vivemos. Essa história é uma prova de que às vezes, mesmo o passado mais sombrio pode nos assombrar implacavelmente. Nunca subestime o poder das trevas, pois elas podem espreitar em qualquer lugar. Relato 4. Era uma vez uma fazenda isolada nas colinas onde minha família decidiu passar as férias de verão. A propriedade era antiga e possuía uma aura misteriosa, mas nada nos preparou para o terror que estava prestes a acontecer. Assim que chegamos, fomos recebidos por um fazendeiro chamado John, que nos alertou sobre histórias estranhas associadas à fazenda. Ele nos contou sobre uma criatura assustadora que assombrava a região durante a noite. Segundo a lenda local, era uma figura sombria, metade homem e metade fera, com olhos brilhantes e garras afiadas. No início rimos dessas histórias, considerando-as meros contos populares. No entanto, à medida que as noites passavam, começamos a notar coisas estranhas acontecendo. Sons inquietantes ecoavam pelas colinas, árvores balançavam violentamente mesmo sem vento, e ocasionalmente avistávamos uma sombra escura se movendo rapidamente entre as árvores. Uma noite, enquanto estávamos jantando na varanda, ouvimos um estrondo alto vindo do celeiro. Assustados, corremos em direção ao local e ficamos horrorizados ao encontrar as portas arrebentadas e as ferramentas espalhadas pelo chão. Não havia sinal de John, que costumava dormir no celeiro para vigiar a fazenda. A atmosfera pesada e o medo começaram a nos consumir. Tentamos contatar a polícia, mas a fazenda estava tão afastada que a recepção de celular era fraca. Sentíamos que estávamos à mercê do desconhecido. Na noite seguinte, ouvimos um grito agonizante vindo da floresta próxima. Corremos para fora e iluminamos o local com nossas lanternas. Lá encontramos pertences de John espalhados pelo chão, manchados com algo que parecia ser sangue. Um sentimento de desespero nos consumiu. Sabíamos que não estávamos mais seguros naquela fazenda. Decidimos reunir coragem e investigar a lenda da criatura assustadora por conta própria. Com lanternas em mãos, nos aventuramos pela floresta densa à noite. A escuridão parecia engolir a luz e cada ruído nos fazia estremecer de medo. De repente ouvimos passos rápidos e pesados se aproximando. Uma figura sinistra emergiu das sombras. Era a criatura em toda a sua terrível glória. Sua pele desgrenhada, olhos brilhantes, dentes afiados e uma risada demoníaca nos paralisaram. O pânico nos fez correr em todas as direções, desesperados por escapar. Mas a criatura era implacável. Ela nos perseguia rapidamente, se aproximando de cada um de nós. Tropeçando no escuro, caímos um por um. Sentimos suas garras rasgarem nossas roupas, mas finalmente conseguimos escapar do seu alcance e chegamos à segurança da fazenda. Prometemos nunca mais voltar àquela fazenda sobrenatural. Embora escapássemos com vida, carregaríamos para sempre as cicatrizes físicas e emocionais daquela terrível noite. A lenda da criatura assustadora permanecerá em nossos pesadelos, sussurrando sobre os horrores que testemunhamos naquela fazenda isolada das colinas. Nunca saberemos a verdade por trás da lenda, mas uma coisa é certa: as trevas continuam assombrando aquela fazenda, esperando por suas próximas vítimas. Relato 5. Boa noite, meu nome é Lúcia e este é o meu relato. Tudo começou há alguns anos atrás, quando eu e mais 3 amigos decidimos fazer uma viagem para uma casa isolada, localizada no coração de uma densa floresta. A intenção era fugir do estresse da cidade e desfrutar de alguns dias tranquilos em contato com a natureza. Chegamos ao entardecer e a casa parecia deserta, envolta por uma atmosfera misteriosa. Apesar disso, aventureiros como nós não se deixam abalar tão facilmente. Instalamos nossas coisas e começamos a explorar os arredores. A floresta, mesmo durante o dia, já era sombria e imponente. A noite prometia ser ainda mais intrigante. Enquanto caminhávamos pela floresta, sentimos uma sensação de estar sendo observados de perto. Os pequenos ruídos que ecoavam pelos galhos das árvores aumentavam nossa inquietação. Em determinado momento, uma sombra enorme passou rapidamente diante dos nossos olhos, deixando-nos perplexos. Parecia que algo nos espreitava na escuridão. Decidimos voltar para casa o mais rápido possível, afinal, não queríamos arriscar ficar perdidos no meio da floresta durante a noite. A criatura que avistamos permanecia em nossos pensamentos, alimentando nossas preocupações. Mal sabíamos que o verdadeiro terror ainda estava por vir. Ao chegarmos à casa, trancamos todas as portas e janelas, tentando encontrar algum conforto naquele ambiente sinistro.
Sentamo-nos em silêncio, o medo pairando no ar. De repente, ouvimos um ruído gutural vindo do lado de fora. Portas e janelas começaram a tremer. A tensão era palpável. Unidos pelo medo, formulamos um plano para garantir a nossa segurança. Buscamos utensílios da casa que pudessem ser usados como armas, mantendo-nos unidos como um grupo coeso. A criatura, agora cercando a casa, parecia estar brincando com seus terríveis segredos. A noite se arrastava, e cada pequeno som abalava nossos nervos já desgastados. Nosso terror atingiu o ápice quando, de repente, a criatura invadiu a casa. Era um ser imenso, de pelo escuro e olhos ameaçadores. Todos os nossos sentidos estavam alerta enquanto lutávamos para manter a calma. Tentamos fugir, mas a criatura bloqueava nossa saída. Aos poucos, nossa coragem parecia desvanecer-se e a realidade cruel dos fatos se impôs. Estávamos indefesos diante dessa força sobrenatural. Desesperados, buscamos uma solução. Em um último ato de coragem, decidimos enfrentar a criatura juntos. Armados com nossas armas improvisadas, avançamos contra ela, dispostos a lutar por nossas vidas. Cada golpe desferido contra a criatura parecia surtir pouco efeito. No meio dessa batalha desesperada, percebemos que precisávamos encontrar uma maneira de derrotar aquela criatura. Combinamos nossa força e determinação, lutando em perfeita sincronia, enquanto a criatura parecia ficar cada vez mais enfraquecida. De repente, em um momento de oportunidade, conseguimos acertar um golpe poderoso diretamente no coração da criatura. Ela soltou um urro de dor e, lentamente, começou a se desvanecer em uma névoa densa. Estávamos aliviados, mas ainda cautelosos. A manhã seguinte chegou e a casa na floresta parecia mais tranquila do que nunca. A criatura pé grande havia desaparecido completamente. Fomos invadidos por um sentimento de vitória misturado com um certo alívio. Sobrevivemos à noite mais aterrorizante de nossas vidas. Investigando mais a fundo, descobrimos que aquela criatura não era o mítico pé grande, mas sim uma criação de um cientista louco que vivia nas proximidades. Ele havia realizado experiências genéticas em animais locais, resultando nessa criatura bizarra que aterrorizava a floresta. Com o tempo, a notícia se espalhou e a criatura pé grande tornou-se apenas uma história assustadora contada pelos habitantes das redondezas. Nós, por outro lado, nos tornamos os corajosos sobreviventes que se aventuraram na casa da floresta assombrada. Essa experiência mudou profundamente nossas vidas. Aprendemos sobre o poder da união, da coragem e da determinação. Juramos nunca mais subestimar o mundo ao nosso redor e sempre ficar alerta para os mistérios que podem espreitar nas sombras. Até hoje, quando nos reunimos, relembramos aquela noite de terror e compartilhamos nossos sentimentos de orgulho por nossa sobrevivência. Mesmo que a floresta assombrada tenha ficado para trás, ela permanecerá para sempre em nossas memórias, como um lembrete de que nem tudo é o que parece e de que, às vezes, é preciso enfrentar nossos medos mais profundos para encontrar a verdade. Relato 6. Boa noite, meu nome é Jussiel e esse é meu relato. Sou um caminhoneiro há muito tempo, viajando pelas estradas do país de norte a sul. A estrada sempre foi minha casa, e apesar dos perigos, nunca encontrei nada que me assustasse tanto quanto o que aconteceu naquela noite sombria. Era uma noite comum, eu estava dirigindo por uma estrada pouco movimentada no meio de uma região rural. A escuridão era intensa, e a única luz vinha dos faróis do meu caminhão, cortando a névoa que pairava sobre a estrada. Comecei a sentir uma sensação estranha, como se algo estivesse me observando. Não liguei muito para aquela sensação inicial, atribuindo-a ao cansaço acumulado dos longos dias de trabalho. Mas então, avistei duas figuras escuras surgirem no espelho retrovisor. Elas se moviam rapidamente em minha direção, parecendo mais sombras do que seres reais. Meu coração acelerou, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Acelerei o caminhão, esperando deixar aquelas criaturas sinistras para trás. Porém, para minha surpresa, elas também aceleraram, mantendo-se bem próximas ao veículo. A adrenalina tomou conta de mim e meu instinto de sobrevivência entrou em ação. Olhei novamente no espelho retrovisor e, para meu horror, percebi que as criaturas estavam cada vez mais perto.
Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Eu sabia que precisava fazer algo para me livrar daquela perseguição malévola. Sem hesitar, decidi desviar para uma estrada rural secundária, na esperança de perder aquelas criaturas desconhecidas em meio às árvores e curvas sinuosas. O caminhão balançava violentamente enquanto eu acelerava ao máximo em meio à escuridão. Eu conseguia ouvir vozes sussurrando ao vento, como se os seres estivessem se comunicando entre si. A sensação de medo e desespero tomou conta de mim, mas eu precisava me manter firme e encontrar uma maneira de escapar. Após alguns minutos de perseguição frenética, avistei uma área aberta à frente. Era um posto de gasolina abandonado, com alguns trailers velhos e enferrujados ao redor. Sem pensar duas vezes, guiei o caminhão em direção ao local, esperando que a presença de outros veículos pudesse assustar as criaturas. Assim que cheguei ao posto, joguei o caminhão no estacionamento vazio e desliguei as luzes. Olhei novamente pelo espelho retrovisor, e para meu alívio, não vi mais as criaturas. Passei alguns minutos dentro da cabine, tentando controlar minha respiração e entender o que havia acontecido. Após um tempo, comecei a me sentir mais seguro, percebendo que as criaturas haviam desistido da perseguição. Eu sabia que tinha escapado de algo inexplicável, algo que desafiava a minha compreensão do mundo real. Bem, essa foi minha história. Agora, sentado aqui dentro do meu caminhão, enquanto escrevo este relato, agradeço por ter sobrevivido a essa noite aterrorizante. Sei que nunca vou esquecer aquela perseguição sombria, e continuarei a me perguntar sobre a natureza daquelas criaturas desconhecidas que cruzaram o meu caminho. E assim, encerro meu relato, desejando a todos os caminhoneiros que trafegam nas estradas escuras da noite que estejam sempre alertas e atentos a qualquer ameaça que possa se esconder nas sombras. Obrigado por assistir. Que Deus abençoe todos vocês.